Muitos casais nos procuram para aprender o método Billings, porque o Billings é um método aprovado pela igreja. Mas será que isso existe? Tá certo isso? Vamos aprender no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e eu vou falar sobre isso hoje. O MOB, o método Billings, é um método aprovado pela igreja? O MOB é um método da igreja? Olha, a gente escuta isso muitas vezes. E não é de jeito nenhum. Por quê? Primeiro lugar, o método Billings não é propriedade, não é uma cláusula lá, não tem nada falando do método Billings ser um método da igreja. Não, o método Billings é um método natural de observação da fertilidade feminina e todas as mulheres deveriam saber, fazer, se conhecer, todas as mulheres. Desde a adolescente ali, a mocinha, na menarca, até o final da vida fértil da mulher ali na menopausa. Todas as mulheres deveriam saber como é que o corpo dela funciona, como é que a fertilidade dela funciona. E entender que a fertilidade não é uma doença, é normal, é saudável, é bom a mulher ser fértil. Mesmo que ela não tenha filhos, mesmo que ela seja solteira, seja celibatária, seja... não importa, ou por algum problema não possa ter filhos. A fertilidade dela não é uma doença. A igreja não tem um método contraceptivo. Por quê? O que a igreja católica nos ensina, né? O que nossa mãe igreja nos ensina para nós católicos, né? Se você é católico, provavelmente está por aqui. Mas nós olhamos, né? O que nós aprendemos é que a relação sexual do casal precisa ser aberta à vida. Pronto, né? Já por que isso? Porque um casamento precisa ser fecundo. Faz parte do contrato ali. No momento do casamento, o padre pergunta isso. Vocês aceitam receber os filhos que Deus quiser vos enviar? Sim, faz parte da gente responde isso ali pro padre. Então isso não é um teatro, não é o casamento ali, a celebração do matrimônio não é um teatro. Então faz parte do contrato, tá ali, né? Casei, eu tenho que querer filhos. Por quê? Primeiro porque filho não é um problema. Se fosse um problema, você se casou, então agora você assumiu que vai ter uma doença. Não é isso. Um filho não é um problema, não é uma coisa, não é uma mercadoria que eu quero ou não, ou que eu posso escolher ou não. Não, filho é bênção. É um presente, ele faz parte ali da união do casal. Então, a relação sexual do casal, ela precisa ser aberta à vida. Qual que é o grande problema? As pessoas acham que, por exemplo, eu não vou mais usar a pílula, porque a pílula, eu descobri, meu Deus do céu, o que tá muito, graças a Deus, né? Graças a Deus. Existe esse movimento grande acontecendo, dos católicos estão aprendendo, primeiro, que a fertilidade não é uma doença. Primeira coisa. Segunda, que filho não é problema. Então, muitos estão abrindo o coração para isso. Terceiro, o quão mal a pílula faz, né? A pílula ainda é um dos métodos mais utilizados pelos casais. Por quê? Então, eu tomo a pílula ali e fico tranquila, né? Depois tem o DIU também, que a mulher toma lá e pronto, ela esquece da vida. Então, ela tá descobrindo, entendendo o porquê que isso faz tão mal. Primeiro, para a saúde dela. Segundo, porque eles são métodos abortivos, e são mesmo. Não vou explicar hoje melhor isso aqui, já tem outros vídeos falando, mas outro dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa questão dos métodos serem abortivos. Pronto, então eu já sei que a pílula faz mal, que o contraceptivo faz mal. A camisinha não vou usar, imagina, né? Eu sou casada ali, não faz sentido nem usar camisinha, então pronto, então eu vou usar um método que a igreja aprova. E é aí que tá o negócio. A gente usar, muitos, infelizmente ainda, né, muitos casais utilizam o MOB com esse pensamento contraceptivo. E essa é a nossa briga, né? Os instrutores tentam ensinar isso para o casal. Primeiro, que a fertilidade não é uma doença. Segundo, a relação, né, sexual do casal, ela faz parte de algo maior. Então, não é só para eu usar o outro. A fertilidade, a fecundidade do casal é um dom
né? E eu me doar, né? Eu me doar por inteiro. Imagina, eu casei com aquela pessoa, eu sou uma só carne. Eu entendo, eu deveria entender, né? Nós deveríamos aprender isso desde cedo, mas pronto. Eu saber que o casamento me faz uma só carne com a outra pessoa. Então, se eu sou um com ele, né? Se eu sou uma só com meu esposo, eu preciso me doar por inteiro. E aí, se eu não quero dar uma parte minha para ele, eu reservo para mim, não. A minha fertilidade é minha. Os meus óvulos são só meus, eu não quero te dar. E eu não quero seus espermatozoides, porque não, Deus me livre. Filho de jeito nenhum. E aí, não, mas eu não quero pecar, então eu vou usar um método que a igreja aprova. É aí que tá o pensamento errado. E isso é a minha missão aqui, né, na internet, aqui no YouTube, no Instagram, é falar que a fertilidade da mulher é um dom, a fecundidade do casal é um dom, é um presente. E eu olhar diferente para o meu marido, olhar para ele sem buscar apenas o prazer, porque se eu tenho uma relação sexual, por exemplo, com coito interrompido, que é a pior de todas, eu acho, porque eu realmente estou usando a outra pessoa para o meu prazer, né? Então não dá, né? Não dá para ser pela metade, não dá para ser interrompido, né? Então, por que a nossa insistência tanta com relação a o uso, né, principalmente da camisinha do coito interrompido junto como uma muleta, né? Eu já falei isso em outros vídeos também. Então, olhar para o outro com esse dom, né, de olhar, essa pessoa é o meu marido, né? Eu vou me dar por inteiro para ele. E aí entra a pergunta, ok, mas tudo bem, então agora quer dizer que eu vou ter filho igual coelho? Não é bem assim, não é isso. Primeiro, isso eu falo para todas, principalmente para as noivas, né? As noivas que nos procuram para aprender o método, que elas falam, nossa, não, porque eu quero aprender o método, porque, meu Deus, né, eu vou casar, mas né, eu tô estudando ainda, não terminei, ou então a gente vai morar na casa, sei lá, da sogra e tudo isso. Enfim, tem um monte de situações que eles já falam, não, a gente não pode engravidar no começo da relação, porque, né, enfim, por N problemas. E aí, eu sempre devolvo essa pergunta pra eles, né? Tá, mas e aí, quem te garante que você vai engravidar? A gente não sabe, em primeiro lugar, se eu vou ter um filho ou não. Filho não é minha propriedade, não sou eu que decido. Deus é que sabe a hora que eu vou ter um filho. Eu tive uma usuária muito recente que ela furou regra conscientemente várias vezes e não engravidou. Estavam fazendo o método para espaçar, mas ela furou regra conscientemente e não engravidou. Um outro dia que ela acreditou que estava um dia infértil, mas não estava, eles tiveram relação e ela engravidou. E aí, até ela falou assim, mas como que pode, né? Quando eu tinha, tipo assim, já tive relação, sabe? Se engravidar, amém. Não veio. Quando ela achou que não estava, né? Errou lá e aí ela engravidou. Pronto. O que tá na nossa mão, no nosso controle? Nada. Tem nada no nosso controle. Então, qual é a pergunta que eu faço sempre para os casais? Eu falo para eles refletirem. Eu não posso ter um filho ou eu não quero ter um filho? Essa diferença muda tudo. Porque se eu não posso, eu não posso. Por que é que eu não posso? Então eu vou responder essa pergunta. Por que é que eu não posso? Eu não posso porque estamos numa condição financeira muito ruim, eu estou com algum problema físico, uma doença que me impede. Tudo tranquilo, normal isso, infelizmente, né? Tem muitas mulheres com muitos problemas. Tive uma gestação muito complicada, um parto muito complicado, um parto muito recente. A grande maioria das nossas usuárias são usuárias de amamentação, porque elas realmente precisam espaçar por uma série de questões. Tá tudo bem, tá tudo certo. Nada há de errado nisso. Em de eu precisar espaçar, porque e ainda mesmo assim confiando, Senhor, nesse momento eu não me vejo em condições de receber um filho, porque eu tô com esse problema, tem essa situação, mas mesmo assim eu confio em Ti, porque mesmo com esse turbilhão de problemas, se o Senhor nos enviar mais um filho, é porque eu posso recebê-lo, é porque o Senhor vai me ajudar a criar. Tem um ditado que diz, né, que todo filho vem com pão embaixo do braço. E é mesmo isso. A gente acha que vai nos faltar condições financeiras, mas um filho nos motiva a trabalhar mais, a fazer mais, a ser mais. Então, um filho nos
tira de nós, né? Nos leva para fora. Essa é a grande pergunta. Tá, eu não posso, então, Senhor, me ajuda. Ou eu não quero. E aí que tá o negócio. A pessoa ser sincera e falar pra Deus isso, Senhor, eu não quero um filho, é muito difícil. Vai fazer, vai ter que mexer ali, vai mexer ali nos sentimentos, vai mexer ali nas nossas emoções, vai mexer. E tem que mexer mesmo. Por quê? Um filho não é um problema, um filho é uma bênção. Então, se eu não quero um filho, porque eu não quero, porque eu não consigo ficar sem dormir, ou porque, meu Deus, eu quero levar meu filho todo ano pra Disney, e aí eu não posso ter outro, senão eu não vou conseguir 2, ou então a escola é muito cara, eu só posso pagar a escola pra 1. Então, você vê como os motivos são mesmo egoístas? Mas, claro, né, não estou aqui pra julgar motivo de ninguém, e eu não julgo o motivo de nenhum usuário também que chega e fala, porque muitas chegam se justificando, não, a gente não pode ter filho por causa disso. Eu nunca questiono nada, nunca vou fazer isso, né? Porque eles dois precisam, enquanto casal, porque ninguém tem nada a ver com a vida dos dois, enquanto casal, eles precisam se responder essa pergunta, né? Se perguntar isso. A gente não pode ou a gente não quer? Então, pronto, Senhor, eu não quero, me ajuda a querer? Aí eu vou mudar a minha oração, vou falar assim, Senhor, me ajuda. Eu vou ali abrir meu coração para Deus e falar assim, me ajuda a querer, porque hoje eu não quero. Hoje tem essa situação aqui que me impede de abrir o coração, me impede de abrir, né, de me abrir a um outro filho. Me ajuda a mudar? E o de Deus muda. E muda mesmo. Às vezes mandando até um filho quando a gente não esperava. Aí uma outra situação, uma situação financeira, por exemplo. Senhor, a gente não pode agora receber um filho porque, né, a situação tá muito difícil. Então me ajuda a resolver essa situação, né? E Deus providencia, e Ele providencia a resolução desses problemas. Às vezes até mandando um filho para ajudar a resolver. Nossa falta de confiança é tão grande na providência que nós às vezes nos afundamos por coisas pequenas. Eu tenho uma usuária também que eles estão espaçando, ela tomava pílula, parou de tomar pílula, para se conhecer tudo. Eles querem ter filhos, um casal recém-casado, eles querem ter filhos, mas eles estão morando em cima da casa da sogra, estão construindo a casa deles. E aí eles falaram, a gente precisa espaçar, é uma situação que eu não tenho como ter um filho aqui agora. E eles estão se matando de trabalhar, assim, literalmente, eles quase não se encontram, estão trabalhando muito para terminar essa obra, porque eles querem ter um filho, então eles querem terminar, então eles estão aproveitando esse tempo que eles ainda não têm filhos, para trabalhar muito, porque eles sabem que quando tiver um filho já não vai poder fazer isso com esse ritmo todo. Estão construindo lá a casa deles, enfim. Pra quê? Tenham filhos logo em seguida. Pode ser que Deus mande um filho antes? Pode, com certeza. Por quê? O método tem o seu 1% ali, tem a furada de regra. Nós falamos muito que Deus adora uma furada de regra, justamente para mandar um filho, para que o casal fale, não, realmente não sou eu que controlo a minha vida, é Deus. E muitos, a gente perdeu a conta já de quantos casos acontece isso. O casal acha que tá ali no controle da situação e vem Deus e passa uma rasteira. E isso é muito bonito de ver o amadurecimento das pessoas. Muitas vezes o que é preciso mesmo é justamente um filho para tirar todos esses medos, todas essas inseguranças, essa falta de confiança na providência. Então, tudo isso é muito bonito de ver acontecendo, assim, do lado de cá. Eu fico muito feliz quando o casal se abre, né? Ou quando um casal, assim, que não queria, e aí, de repente, eles passam a querer. Ou então, eles... Não, a gente ainda, estamos, eu tô conhecendo, quero conhecer a minha fertilidade, o meu corpo. E aí, eles engravidam e eles ficam tão felizes, mas tão felizes, mesmo que ainda eles não queriam, eles ficam tão felizes. Então, é muito bom ver essa transformação. Mas passa... o que a gente tenta ensinar, no atendimento, eu não falo isso aqui que eu estou gravando no vídeo agora, porque não cabe, A minha função como instrutora é orientar o casal e ajudá-los a aprender o método. E aí, o que eles vão fazer com isso aí é responsabilidade deles, Então, eles que decidem se eles querem furar regra, se eles não querem, se eles querem espaçar o motivo, aí é com eles. O que eu tento fazer? Se a pessoa me pergunta, eu falo. Ou ali aos pouquinhos a gente vai falando muito, que filho é bênção, que um filho vem para justamente fazer-nos amadurecer, enfim. Aos pouquinhos a gente vai ajudando a abrir os corações. Eu falo que eu sou o semeador, que vou jogando lá sementes e aí Deus vai lá e rega,
ou ele vai lá e enterra a semente e faz brotar, porque fico só jogando as sementinhas. E aí, pronto, mas aí, mas e será que o meu motivo é justo, né? A última reflexão, será que o motivo para eu espaçar é justo? Isso não cabe a ninguém dizer, né? O casal precisa juntos responder essa pergunta que eu falei, né? Eu não posso ou eu não quero, né? Nós não podemos ter filhos ou nós não queremos. Se eles entenderem que é um motivo justo, né? Aí sim, eles vão usar um método natural para espaçar uma gestação enquanto for necessário, né? Então, essa é a diferença, essa é a grande diferença. Aí sim, a igreja nos ensina que para situações em que o casal não pode se abrir aos filhos pelo motivo, seja, né, sendo um motivo grave, algo que os impeça, olha só, né, algo que os impeça de receber os filhos. Nem sempre o dinheiro é um impeditivo, aliás, quase nunca, né? Um dinheiro é impeditivo de eu receber um filho. Porque tudo, claro, né? Tem a situação do mundo hoje tá muito diferente, tá tudo caro, tudo isso. Mas a nossa falta de confiança ainda é muito grande. Eu não confio na providência. Se Deus me der um filho, Ele vai me dar condições para eu trabalhar, vai me dar saúde para eu trabalhar, vai me dar condições, vai me dar ajuda, vai providenciar tudo o que eu preciso. Não o que eu quero, mas o que eu preciso para manter aquela criança. A gente tem que pensar na paternidade responsável, claro, né? Eu sou responsável por aquela vida, eu sou responsável por educar, por alimentar, claro, ensinar a fé, mostrar os caminhos. Então, nesse sentido de eu ser responsável pela pessoa, por aquele ser, né? Por aquela nova vida, eu não vou ter também filhos indiscriminadamente só porque, pronto, tem que ter um monte de filho, né? Então, isso tem que ser pesado. Eu estou olhando para aquela alma ali como sabendo que aquele ser é um ser amado por Deus e que eu preciso devolvê-lo a Deus, como Deus me deu para cuidar, eu preciso devolver. Então, esse olhar muda tudo, né? Olhar para essa pessoa ali como um ser amado por Deus. Isso vai me responder a pergunta, então, se é justo ou não é justo, posso espaçar ou não posso espaçar, é tempo, a gente pode se abrir uma vida agora ou não? Então, o casal precisa junto responder essa pergunta. Podem pedir uma ajuda, claro, de um diretor espiritual, de um padre de confiança, um padre que tem um bom ensinamento, né? Que infelizmente hoje muitos orientam as pessoas com situações completamente contrário à doutrina da igreja. Mas estamos mudando essa realidade aos pouquinhos, graças a Deus, né? Plantando, jogando essas sementinhas aí ao vento. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não entendeu alguma coisa, não concorda, comenta aqui que eu quero saber. Se você tem alguma dúvida ainda, depois eu gravo outro vídeo ensinando mais sobre isso. Ainda esse assunto aí é muito extenso, há muito que se falar sobre essa questão da fertilidade, da fecundidade, do abertura à vida. Esse assunto dá pano para manga, e muito. Graças a Deus, né? Então, pronto, já sabe o que fazer. Curte, se inscreve no canal e continue por aqui. Minhas redes sociais tá aqui embaixo, meu contato. Se você quer ser minha usuária, quero ser a sua instrutora, vou ficar muito feliz, ok? Fique comigo, que eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!